Boa noite, senhores. Hoje aqui é uma aula de juizados especiais. Se não me falha a memória, na semana passada nós conversamos sobre os aspectos recursais, digamos assim, dos juizados especiais. E eu me lembro que a primeira coisa que chama a atenção da gente é que todo a análise legislativa do segundo grau, digamos assim, em juizados especiais, é feita no capítulo da sentença. É muito engraçado isso. Quer dizer, você tem um capítulo seguinte, se não me engano, chama-se a seção 13 dos embargos de declaração, que nem recurso é, e todo o resto do universo é tratado no capítulo da sentença. E aí nós conversamos sobre a exigência da sentença ser líquida, contei uma história rápida sobre a dispensa de relatório, brinquei com vocês no sentido de que o relatório é a prova de que o magistrado leu o processo, entendeu? E que se o processo realmente é curto o suficiente para não ter um histórico, um relatório que seja muito complexo, nada mais lógico do que ele ser extirpado como elemento obrigatório da sentença, como acontece no Código de Processo Civil, no caput do artigo 489. Então, o que eu brinquei com vocês? Por que eu brinquei? Contei uma história de uma audiência pública do novo Código de Processo Civil, onde um assessor, alguém, me pediu para participar de um abaixo-assinado contra o relatório. Veja bem, suprimir o relatório como elemento essencial da sentença no juizado especial, onde em tese só existem dois atos processuais, sob o ponto de vista de aglutinação de atos, né? Você tem o pedido e logo depois você tem uma audiência que é de conciliação, contestação, instrução, julgamento e ciência da própria sentença. Quer dizer, então você tem 5 atos aglutinados nessa audiência e o ato de pedido. Basicamente é isso em juizado especial, nos termos da lei. A gente sabe que na prática a teoria é outra, na prática, na realidade, você tem não um procedimento sumaríssimo preconizado na lei de juizados especiais, mas sim um procedimento sumário, né, do antigo Código de Processo Civil, que preconizava um pedido inicial, uma audiência de conciliação e contestação, outra audiência de instrução e um julgamento sine die. Então você tem aí 4, 5 atos num procedimento muito mais sumário do que sumaríssimo. O procedimento que hoje vinga nos juizados especiais não é um julgamento que mereça o superlativo sumaríssimo, né? É um julgamento sumário, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva de julgamento sumário, você consegue ainda, como a causa é muito simples, a instrução é muito simples, você consegue suprimir o relatório. Mas nas causas complexas, né, você não consegue ter abrir mão de ter um relatório, pelo menos o relatório que seja digno desse nome, né? É muito raro você ter, hoje em dia, mesmo nos acórdãos mais complexos, você ter um relatório que seja digno desse nome. Normalmente, o que os tribunais têm feito não são relatórios, são índices, né? Contestação, as folhas tais, réplica, as folhas tais, audiência de instrução, as folhas tais, perícia, as folhas tais, assim tais, entendeu? Veio a sentença, agora coisa, e os autos subiram a esse egrégio tribunal. Entendeu? Basicamente, então você tem um índice, né, dos principais acontecimentos. Isso não é relatório, né? Conforme eu expliquei para vocês, o relatório, especialmente em órgão colegiado, ele é muito importante para quem não teve acesso aos autos, entendeu? Que são os outros dois julgadores. Então os outros dois jogadores precisam saber o que aconteceu, do que se trata, senão eles ficam muito dependentes das conclusões e da fundamentação de quem está julgando. Então, como vocês sabem, a palavra acórdão, né, o prefixo da palavra acórdão vem de cordis. Cordis significa coração, significa sentimento.
né? Significa uma sensibilidade sobre uma determinada situação, e o prefixo a de acórdão significa que é uma comunhão, então uma comunhão de sentimentos. É isso que é a palavra, que a palavra acórdão significa, né? Dentro desse sentimento de julgamento colegiado. Então, senhores, imaginam vocês ficar sem relatório numa causa de maior complexidade. Uma causa de menor complexidade, conforme eu disse para vocês, não tem muito problema. Mas o que me chamou mais atenção, apenas para terminar esse resumo da aula passada, foi que nesse mesmo capítulo que trata da sentença, trata-se também de um recurso. Um recurso que a primeira coisa que chama atenção é que ele não tem nome, né? Caberá recurso, e o dispositivo ainda fala mais, ele fala que caberá recurso para o próprio juizado. E aí a gente fica com aquela diferença entre instância e grau de jurisdição, que eu expliquei para vocês. Então você pode ter 2 graus de jurisdição na mesma instância física, né? Grau de jurisdição, aspecto processual mais teórico, instância, aspecto procedimental mais físico, né? E dentro dessa percepção, então você consegue conceber que o julgamento monocrático é o primeiro grau e o julgamento colegiado, feito por juízes do primeiro grau, mas um colegiado, você teria então aí o segundo grau de jurisdição. Expliquei para vocês, né, que basicamente a estrutura recursal brasileira se baseia nesse conceito de hierarquia, de ordinariedade do segundo grau. Expliquei para vocês que o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito, não explícito à Constituição, né? Cheguei até a desenhar para vocês, né? Se vocês lembrarem, eu cheguei a desenhar para vocês, né? O sistema recursal brasileiro, o STF como a instância maior constitucional, e aí você divide entre justiça comum e justiças especiais. A justiça comum tem como órgão de superposição o STJ, né? As justiças especiais têm o TST, o TSE e o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e o STJ é o órgão de superposição de 2 justiças, a estadual e a federal. Então você tem juízes federais e tribunais regionais federais, juízes estaduais e tribunais de justiça, né? E aqui você tem os TRTs e os juízes trabalhistas, né? Os TRS e os juízes eleitorais, e os tribunais militares e os juízes militares, ok? Então fica bem claro aqui que essa parte de baixo desse retângulo, ela é o duplo grau de jurisdição, e a parte de cima do retângulo são os órgãos de superposição: órgão de superposição constitucional, o STF, órgão de superposições infraconstitucionais, cada um na sua especialidade, cada um no seu quadrado, o STJ, o TST, o TSE e o STM. Por isso, na Constituição, se vocês observarem, e por isso o princípio é implícito, né? Você precisa ter uma pequena percepção, de uma pequena hermenêutica para poder chegar nele. Ele não está explícito, ele não é claro, contraditório e ampla defesa. Bom, prosseguindo então, eu estava explicando para vocês que nessa fase aqui você tem o duplo grau de jurisdição, acima você tem órgão de superposição. Qual é a diferença, né, entre órgão de superposição e duplo grau de jurisdição? É que o órgão de superposição não é propriamente um tribunal de justiça. Ele é um tribunal que não busca realizar a justiça, entendeu? Ele não tá preocupado com a justiça do caso específico, né? As pessoas às vezes se revoltam: não, mas o STJ não é uma instância ordinária, ele é uma instância extraordinária. Por isso que os recursos daqui para cá são considerados ordinários, né? E os recursos daqui para cá e para cá
são considerados em gênero extraordinários. Então, recursos ordinários, agravo de instrumento, apelação, o recurso ordinário propriamente dito, o agravo de petição trabalhista e assim por diante. Recursos extraordinários em gênero, né? O recurso extraordinário propriamente dito, o recurso especial, o recurso de revista trabalhista. Então, só para citar, entre justiça comum, né? Justiça comum e justiça especial trabalhista, para vocês terem uma ideia. Então, feita essa análise, eu expliquei para vocês que o recurso teria um nome implícito, que é o recurso, que é o objetivo dele, recurso ordinário ou recurso hierárquico, né? Eu fico, às vezes, vendo, as pessoas chamam ele de recurso inominado. Você dizer que algo é inominado é exatamente negar-lhe o nome, né? Então, você dizer, acho isso complicado. Citei até, se não me falha a memória, o exemplo de um sorvete no Rio de Janeiro, que era Sorvete Itália, e aí o verdadeira marca italiana foi lá e reclamou, e ele acabou virando um sorvete sem nome, né? Tudo bem, como um golpe de marketing, a coisa pode funcionar bem, mas como nomenclatura jurídico-processual, acho complicado. Então, batizem de recurso hierárquico ou recurso ordinário, ok? E falei mais, expliquei para vocês que existe uma referência às turmas recursais, e aí a coisa fica ainda mais complicada, né? Para o próprio juizado. E o que seriam as turmas recursais? As turmas recursais nada mais são do que a previsão do segundo grau, né, com a reunião dos juízes de primeiro grau para uma análise coletiva. Evidentemente que o juiz, né, são 4 juízes, né, 4 membros, aquele que prolatou a sentença não julga, e aí sobram 3 membros para fazer o acórdão, a análise colegiada do recurso hierárquico, ok? E falei mais, falei que a coisa mais absurda do mundo era a existência de um capítulo destinado ao embargo de declaração. E aí eu expliquei para vocês que o embargo de declaração, historicamente, sequer recurso né? O embargo de declaração era um incidente de integração. O objetivo dele não era necessariamente reformar a decisão. O objetivo dele era melhorar, né, integrar melhor a decisão, para que aí sim você pudesse recorrer, né? Mas como a magistratura, ela, com todo respeito, mas ela não tem enfrentado todas as questões postas pelas partes, o embargo de declaração virou recurso, né? Desde a reforma de 1994, se não me falha a memória, o embargo de declaração foi extirpado lá como um adendo à sentença de primeiro grau para compor a lista. São cabíveis os seguintes recursos, do artigo 496 e seguintes do antigo Código de Processo Civil, né? E desde então eles têm permanecido como recurso, né? Mas os tribunais entendem que o embargo de declaração não tem efeito infringente. Tem, né? Mostrei para vocês o dispositivo, inclusive, do Código de Processo Civil, que diz, né, prolatada a sentença, o juiz não poderá alterá-la, salvo para corrigir de plano o erro material, e B, né, o 2 no caso, mediante embargo de declaração. Então, pode modificar? Pode, mas pode modificar se você altera no embargo de declaração a tua premissa de julgamento ao melhor integrá-lo. Então, por exemplo, quando a magistratura opta por desenvolver uma tese sem cotejar com a antítese, né? Então acata a inicial, mas não faz a antítese com a contestação, a sentença fica um pouco manca, né? Por quê? Porque ele optou pelo depoimento A, mas o depoimento B, que é tão bom quanto o depoimento A, foi simplesmente ignorado, foi simplesmente esquecido. Então isso é uma situação que pode gerar uma certa perplexidade no próprio derrotado que quer recorrer. Mas peraí,
eu preciso recorrer, mas eu não sei por que ele não adotou o depoimento da minha testemunha, que é tão boa quanto a testemunha que ele adotou. Então, seria bom, né? Eu sempre digo isso, quem faz tese é advogado, né? O magistrado, ele coteja as teses, entendeu? Claro, opta por uma delas, mas tem que explicar por que rechaçou a outra. Né? Ele tem que explicar por que especialmente em cotejo de provas, para mim é o maior problema de todos, né? Especialmente cotejo de provas, você não pode fingir que uma prova não existe, entendeu? Você tem que dizer, olha, esse depoimento é tão bom quanto o outro, realmente, mas ele não foi tão crível, a testemunha está visivelmente nervosa, eu não consegui entender metade do que ela falou, mas dá alguma satisfação. O professor Ovídio Batista, saudoso professor Ovídio Batista, dizia que uma sentença e um acórdão, eles não são uma satisfação para quem ganha, eles são uma satisfação para quem perde, ou pelo menos deveriam ser, né? Então, o sujeito que perdeu, né? O sujeito que ganhou não está nem aí para a hora do Brasil, ele ganhou, para ele está muito bom, para ele só interessa isto posto, julgo procedente a ação, condeno em tanto de honorários, acabou, entendeu? Agora, quem perdeu quer saber por que perdeu, e é um direito dele saber por que perdeu. Por isso, o Código de Processo Civil, especialmente no parágrafo 1º do artigo 489, ele diz que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todas as questões postas pelas partes, ou que usa a decisão padrão, ou que usa argumento jurídico que serviria para qualquer coisa, entendeu? Porque não se considera fundamentada esse tipo de sentença, e se a gente for ver, numericamente, inclusive é o maior número de sentenças que a gente encontra aí nos tribunais, são exatamente sentenças que não enfrentam todas as questões postas pelas partes, sentenças que se utilizam de argumento jurídico genérico e tudo mais. Então isso é uma coisa que fica um pouco complicado, especialmente para quem perde a ação. Então o embargo de declaração, foi como eu terminei a aula passada, eles se restringiam exatamente a essa possibilidade, quer dizer, você ter uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, né? Eu até brinquei com vocês, o acórdão tem que ser oco, né? Omisso, contraditório ou obscuro, né? Então, na realidade, o que eu chamei mais atenção é para um fundamento, que é o fundamento da omissão. A omissão, ao contrário da obscuridade, da contradição, que são conceitos subjetivos, né? Você pode achar que eu caí em contradição e eu posso achar que não. Você pode achar que eu estou sendo contraditório ou obscuro no meu raciocínio, e eu estou dizendo, não, meu raciocínio está muito claro, mas assim, eu pediria muito especial atenção para o fundamento da omissão, porque quando você omite, deixa de ser um conceito subjetivo e passa a ser um conceito um conceito objetivo, né? Então, se você formulou um pedido e a pessoa se omite, você tem que embargar a declaração. Então, o embargo de declaração, tem até uma obra que eu gosto muito da professora Tereza Arruda Alvim, justamente nesse sentido, embargo de declaração sob fundamento da omissão, entendeu? Esses têm um tratamento diferenciado, porque esse é um aspecto objetivo. Então, apareceu o embargo de declaração e o fundamento é a omissão, presta mais atenção, porque esse é um conceito mais, digamos assim, claro, mais perceptível, que salta aos olhos diante de um julgamento, e eu não posso recorrer se você não apreciou. Então eu teria uma supressão de instância se eu recorresse porque você não apreciou. O tribunal teria que mandar devolver para você poder apreciar, para ele poder reapreciar. Esse é o conceito, é a beleza do duplo grau de jurisdição. E aí, senhores, já agora entrando na nossa conversa de hoje, eu fiz esse resumo um pouco mais alentado, porque na aula passada teve uma aluna que reclamou, se não me falha a memória, foi aqui em Juizado Especial, que disse, olha, estou até gostando da aula, mas o chiado está muito forte. Então, fiz esse resumo assim um pouco mais alentado,
reproduzir ali a tabela no quadro aqui da minha sala de reuniões, exatamente para vocês terem uma base para poder a gente entrar na aula de hoje. E aí, existe um terceiro aspecto que eu acho que é muito, muito importante, e ele praticamente passa desapercebido para quem estuda juizado especial. Está lá no artigo 43. Vocês nem imaginam o universo que está por trás desse artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe o efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. Primeiro, uma análise básica, né, dos efeitos recursais, né? Vocês sabem que explicitamente no Código de Processo Civil só existem dois efeitos, né? O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo é aquele que devolve a competência do tribunal ao tribunal, a competência para apreciar aquela causa, né? As pessoas às vezes não entendem por que a palavra devolver, né? Efeito devolutivo. Como é que eu devolvo se a ação nasceu comigo, né? Se eu sou o primeiro grau, eu não estou devolvendo nada, eu estou remetendo os autos, né, para o tribunal. Não, você está devolvendo a tua própria competência porque você só decidiu em primeiro grau porque o tribunal te outorgou. Entendeu? Quem administra o tribunal, quem administra a justiça é o tribunal. Entendeu? O juiz de primeiro grau, ele recebe do tribunal competência é quantidade de jurisdição, né? Então competência é exatamente o que te permite analisar aquela causa, e uma vez que você cumpriu a sua tarefa, o que você faz? Devolvam-se os autos ao egrégio. Por isso, efeito devolutivo. Ok? Então, esse efeito devolutivo, ele se, digamos assim, se amplia, se espraia, entendeu? Em outros efeitos, tais como os efeitos expansivos, os efeitos reflexivos. Tem vários outros efeitos que são derivações do efeito devolutivo. O princípio básico do efeito devolutivo, como vocês devem ter aprendido com o Pedrinho, lá na parte de recursos, é a máxima latina, segundo a qual tantum devolutum quantum appellatum. Isto é, vocês têm que, e por isso que o conhecimento de processo é tão importante, mais até do que o conhecimento de procedimento, né? Vocês têm que recorrer de cada capítulo, né? De cada capitulação, né? E capitulação, sob o ponto de vista processual, ela é muito mais ampla do que aquela visão pequena do procedimento de relatório, fundamento e dispositivo. Não, capitulação são os elementos do julgamento, são os capítulos do dispositivo. Julgo procedente o pedido tal, julgo parcialmente procedente o pedido X, Y, Z, entendeu? Então, eu sempre pergunto em sala de aula, no primeiro dia que eu chego em sala de aula na oitava fase, eu sempre pergunto, né, quantos capítulos tem uma sentença? E sempre tem um assessor que me diz: professor, eu sei, é o relatório, é a fundamentação e dispositivo. Não, esses são os elementos fundamentais da sentença. Capitulação é do dispositivo. Então você tem que ir lá no dispositivo para você saber do que você vai apelar. Isso é muito importante. Então, visão procedimental, visão processual são duas coisas completamente diferentes, né? Então, o efeito devolutivo, ele é muito importante e tem esses, digamos assim, esses irmãos, digamos assim, esses irmãos siameses do efeito devolutivo, o efeito reflexivo, expansivo, quer dizer, às vezes você não recorre especificamente daquele capítulo, mas aquele capítulo é de tal forma vinculado ao mérito que ele acaba podendo ser apreciado, especialmente se ele for uma questão de ordem pública, ou então uma questão de prescrição, decadência e tudo mais. Então, o efeito devolutivo, ele se refere à matéria, né? Ele se refere aos capítulos que você formulou na inicial, teoria da ação, e foram apreciados no dispositivo da sentença, teoria da sentença, que é coirmã da teoria da ação. O que muda, como diria Carnerucci, é a perspectiva, né? Mas o que me chama a atenção nesse artigo 43 é o outro efeito, é o outro lado, é o efeito suspensivo.
Não sei se vocês repararam, mas esse artigo 43, ele fala, em bom latim, em dano irreparável à parte. Né? Você está se referindo aos velhos e bons e conhecidos fumus boniuris e periculum in mora, isto é, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o risco de dano iminente, né? Se você tiver uma execução imediata em algo que ainda é discutível, algo que ainda tem jurisprudência de parte a parte nos tribunais. Então você ainda tem tanto o fumus boniuris quanto, muito mais ainda, o perigo da demora. E a natureza jurídica dessa decisão, que, para além da lei, concede um efeito suspensivo, a natureza é de uma tutela provisória, né? Uma tutela cautelar, não é uma tutela antecipatória, mas diante do nível de urgência, ou dependendo do nível de urgência, é uma tutela provisória de urgência cautelar, né? Para usar toda a classificação lá que vocês aprenderam na 8ª fase, né? Para poder compreender a classificação que se dá. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? A menina atenta que gostou da parte recursal vai me perguntar, mas pode tutela provisória em juizado especial? Poder não pode, ok? Mas eu expliquei para vocês desde o primeiro dia de aula que o juizado especial, ele existe uma teoria na lei e uma prática real. Na teoria da lei são só 2 atos. Na prática real, são 5 atos. Na teoria da lei, você tem um trânsito em julgado em no máximo 180 dias. Na prática real, você tem um trânsito em julgado depois de 2, 3 anos. Entendeu? Então, o tempo processual entre teoria e prática varia entre 6 meses e 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? Dependendo da comarca, até mais. Então vejam vocês por que o juizado especial perdeu o superlativo sumaríssimo, o procedimento em juizado especial perdeu o superlativo sumaríssimo para virar um sumário, quase um ordinário, né, na vida real. E ao ter todo esse tempo processual gasto, entendeu? Vocês sabem que tempo processual é prejuízo potencial. Né? É um prejuízo que pode acarretar sérios problemas para a parte. Então isso aí nos traz a possibilidade jurisprudencial de você ter aquela velha e boa tutela provisória pedida já desde a inicial, né? Tanto é, e nós vamos estudar isso com um pouco mais de profundidade, que os juizados especiais federais expressamente prevém, né? Os juizados especiais federais, já falei isso com vocês numa aula anterior, mas vou falar agora oportunamente, acho que daqui a umas 2 aulas, eu vou falar com mais vagar. Nos juizados especiais federais, todos os equívocos legislativos dos juizados especiais estaduais foram corrigidos. Então vocês têm as questões de as questões de começar o juizado sempre zerado, em vez de você desbastar toda a tua justiça comum em cima do microsistema do juizado e colocar sobre ele o peso de uma infinidade de processos, os juizados especiais federais consertaram esses aspectos, uniformizaram jurisprudência, criaram um incidente de uniformização de jurisprudência, coisa que não tinha nos juizados especiais estaduais, e trouxeram também a tutela provisória, né? Mas mesmo antes, né, os juizados especiais federais são 5, 6, e de fazenda pública são 5 ou 6 anos depois dos juizados especiais. Então nós estamos falando os juizados especiais estaduais de 95, que é essa lei que nós estudamos, a lei 9.099, e os juizados especiais federais e estaduais começaram a vir entre 2000 e 2002. Então houve um grande aprendizado de 6, 7 anos entre um e o outro, entendeu? Que viabilizou que nos juizados especiais federais você tivesse todas as, digamos assim, os aperfeiçoamentos que a lei originária não tinha, mas que ficaram incorporados todos ao microsistema. Então, nós vamos analisar isso com calma depois, mas mesmo antes do advento dessas leis novas, essa previsão do artigo 43 era o elemento interpretativo, o elemento hermenêutico
que viabilizou, digamos assim, olha, tem sim previsão de tutela provisória, então se você tem para o recurso, você pode ter incidentalmente ao longo do processo, não há problema nenhum. Né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante da gente lembrar. O artigo 43, ele é o nascedouro, ele é a origem de todos essas tutelas provisórias em juizado especial. Claro, a jurisprudência meio que caiu na real, né, ao permitir a tutela provisória em juizado especial. E aí, complementando então a aula passada, nós chegamos aos outros recursos. Quer dizer, nós sabemos que os juizados especiais, e aí a gente vai fazer, os juizados especiais fazem um microsistema, né? Então, aqui está o macrosistema, aqui está o microsistema dos juizados especiais, então tem as turmas recursais e os juízes e os juizados especiais, né? Tá aqui, microsistema afastado do macrosistema, mas o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o recurso hierárquico, iguaizinhos aos recursos ordinários. Mas e o órgão de superposição? Eu expliquei para vocês, já no final da aula passada, que o órgão de superposição deveria ser, uma vez que a matéria que é mais versada nos juizados especiais é a matéria legislativa infraconstitucional, portanto, deveria ser o STJ. Só que o STJ não teria estrutura física, entendeu? E psicológica para receber bilhão de recursos especiais vindo dos juizados especiais do Brasil inteiro. E aí o que acontece? Mas os juizados, o STJ, ao mesmo tempo, ele precisa zelar pela sua jurisprudência, né? Eu sempre brinco nas palestras que eu dou que eu brinco isso em parceria com o Pedrinho Miranda. O Pedro Miranda diz que existe uma jurisprudência defensiva que ele chama de ofensiva no STJ, né? E é verdade, né? Você tem o STJ se preocupa muito mais em se defender dos recursos que sobem do que propriamente dar uma olhadinha, ainda que perfunctória, ainda que superficial, no conteúdo desses recursos. Mas isso gera um efeito colateral, contrário ao próprio STJ. Por quê? Porque ao se defender cegamente de 97% dos recursos que sobem para o STJ, ao fazer isso, o STJ deixa de apreciar vários recursos de decisões que desrespeitam a própria jurisprudência do STJ. Então, vejam vocês, o primeiro efeito colateral, visível, palpável da jurisprudência defensiva é exatamente qual? É exatamente vocês não protegerem, o STJ não proteger a sua própria jurisprudência. Então, os tribunais sabedores que o STJ, na sua jurisprudência defensiva, ele, súmula 5, súmula 7, então, meu Deus do céu, a súmula 7 impede a enorme maioria dos recursos de subir, não importa qual seja a interpretação, não importa, simplesmente deve ter, em algum lugar lá deve ter um carimbo já, bota lá a súmula 7, nego e pronto, e acaba. Então, o que acontece? Os tribunais já descobriram isso. Então, os tribunais hoje já se sentem mais à vontade em relação à jurisprudência do STJ, porque não há muita necessidade de você seguir a jurisprudência do STJ, já que 99% dos casos o recurso que a parte fizer dessa desobediência não vai ser sequer apreciado. Então, o que acontece? O efeito colateral terrível é que o STJ não defende a própria jurisprudência. Né? E não foi por falta de iniciativa. O STJ tentou defender a sua própria jurisprudência, por exemplo, em relação aos juizados especiais, através de uma reclamação, né, prevista, se não me falha a memória, numa resolução de 2002, né, numa resolução no 001 de 2002, aonde o STJ permitia, se a decisão das turmas recursais discordassem de direito já sumulado, já vinculado, já repercutido suficientemente no STJ, entendeu? Então caberia eventualmente uma reclamação. Óbvio, né? Os advogados,
usam e abusam, né? O advogado é como a água, né? Ele sempre encontra um caminho, né? Então, evidentemente, choveu reclamação no STJ e essa resolução, se não me engano, algo em torno de 2012, 2013, ela foi revogada, né? Porque ela já estava virando supedâneo recursal e isso era uma coisa que não cabe. Como vocês sabem, a reclamação ela não é um recurso, né? Ela é um incidente de afirmação de uma autoridade, né? O objetivo dela é afirmar uma jurisprudência dominante. E aí, como o novo Código de Processo Civil de 2015 já previu, né? Foi lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, foi lá no regimento interno do STJ, puxou a reclamação e disse, olha, todo mundo que quando vulnerar a súmula, você cabe a reclamação, agora, em todas as circunstâncias, inclusive de primeiro para o segundo grau, entendeu? Então você tem como reclamar, digamos assim, fazer esse incidente quando o juiz tinha obrigação de julgar em determinado sentido, forte na vinculação que os julgamentos dos tribunais superiores te impõem, né? Uma repercussão geral, um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, um IAC, um incidente de assunção de competência. Você tem várias formas, agora que os tribunais superiores ou que formam o segundo grau, de vincular o juiz, entendeu? Olha, você só pode, nessas causas, você só pode decidir nesse sentido. Entendeu? Então são maneiras, você não vai ficar recorrendo ordinariamente, faz logo uma reclamação, já faz uma reclamação para o STF, até se for o STF, se a súmula não for do STF, entendeu? E em único e último grau eles já definem, já avocam, já julgam e já liquidam o assunto para o quê? Entendeu? Impor a sua autoridade já determinada. Entendeu? Então, por isso que eu te digo, a reclamação não é um recurso, a reclamação não é uma ação incidental, a reclamação ela é o que ela é, uma imposição, uma avocação da tua autoridade. Olha, impõe a tua autoridade aqui porque tem um alternativo aqui que está querendo julgar da cabeça dele, num caso onde os tribunais já vincularam. Então, esse é um aspecto interessante. Só para relembrar, vocês entenderam por que não cabe recurso especial em juizado especial, né? Basta ir lá no artigo 105 da Constituição, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, analisar em recurso especial os recursos advindos de onde? Dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça. Não fala em turma recursal. Entendeu? E se não fala em turma recursal, você não pode caber recurso especial a teor do artigo 105.3 da Constituição Federal. Já o artigo 102.3 do Supremo Tribunal Federal compete ao Supremo Tribunal Federal analisar em recurso extraordinário as decisões de únicas e última instância. Acabou! Entendeu? Então o dispositivo constitucional que trata da competência do STF para recurso extraordinário não delimita quais os tribunais de onde vêm as decisões, e o do STJ delimita. Então, teoricamente, o único órgão de superposição para o microsistema é só o STF. Mas é aquela história, não tem matéria, eu estou aqui atrapalhando o quadro, não tem matéria constitucional, é muito raro que você tenha matéria constitucional. Então, eventualmente, o STF ele é a instância, o órgão de superposição do juizado especial, mas é uma instância praticamente inacessível, porque você não tem matéria constitucional, ainda que a gente viva sob a égide não de uma Constituição, mas de um Código Constitucional, né? Tantos que são os artigos, tantas que são as matérias, não seria difícil vocês encontrarem ali um encaixe, mas mesmo assim, analisando a questão de repercussão geral e os outros requisitos intrínsecos para um recurso extraordinário, que são muito complicados. Você tem que ter um verbete de repercussão geral, você tem que ter um pré-questionamento explícito, né? Você tem que ter um dissídio, né? E isso são matérias que não são useiras e vezeiras de juizado especial. Então, basicamente, o que nós temos aqui? O cabimento de um recurso hierárquico, do primeiro para o segundo grau. Nós temos, num segundo elemento, um cabimento de um recurso extraordinário, né? Vocês têm a reclamação se houver contrariedade à súmula do STJ, e vocês têm
ainda o embargo de declaração. Então, vocês têm basicamente 3 recursos: o recurso hierárquico, o embargo de declaração e o recurso extraordinário. E num caráter eventual, caso aquela decisão colegiada revogue súmula do STJ, você tem o direito a uma reclamação. Isso está no Código de Processo Civil. Então, esses são, digamos assim, os elementos básicos do sistema recursal em juizado especial. Ficaria faltando outras formas de impugnação da sentença. Se vocês forem lá, a gente dá um pulo, depois a gente volta. Se vocês forem lá tá aqui, ó, artigo, bem lá no finalzinho, 59, é o último artigo da parte civil da Lei de Juizados Especiais. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Como vocês sabem, ação rescisória não é recurso, ok? Mas é uma forma de impugnação à coisa julgada e, consequentemente, a uma sentença ou um acórdão. Aí vocês vão falar assim: meu Deus do céu, mas a ação rescisória ela é muito importante no sistema, não cabe em juizado especial, mesmo depois dessa caída na real que o legislador teve, no sentido de que o procedimento real ele é muito mais amplo do que o procedimento legal e que o procedimento não é mais sumaríssimo. Assim, mas tempo processual não tem a ver com o mérito da causa, e a ação rescisória é uma ação para vocês reverem mérito da causa. Então, não importa qual seja o tempo que se use, o tamanho do procedimento, se o superlativo sumaríssimo vale ou se é apenas o substantivo sumário normal para determinar, isso são análises procedimentais. E essas análises procedimentais, elas não propriamente nos permitem, digamos assim, que você faça simetria. Se o processo é longo, então a matéria é complexa. Não, entendeu? O processo pode até ser longo, mas a matéria nunca será complexa, né? Basta lembrar da nossa aula sobre o artigo 3º da Lei de Juizados Especiais, né? Então, mas é um princípio constitucional implícito. De novo, né, a gente antecipando a vocês a matéria que eu só vou lecionar na 10ª fase, que é processo constitucional. Mas vamos lá, onde é que está implicitamente, né? Eu já expliquei para vocês, né, um spoilerzinho sobre processo constitucional, né, que os princípios constitucionais se dividem em fundamentais e informativos, né? Fundamentais 1 ou 2 só, né? Acesso à justiça, devido processo legal, etc. e tal, né? E os informativos, eles se dividem, por sua vez, em explícitos e implícitos, né? Os informativos são os que integram esses fundamentais à realidade constitucional de um determinado país. Então, o que acontece? Você tem um princípio de ampla defesa, né, que é um princípio fundamental, que ele é integrado, no caso concreto, a um princípio do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição faz parte da ampla defesa, né? A competência faz parte, né, do devido, do due process of law. Então, vocês veem que o princípio fundamental, ele é um guarda-chuva que projeta os princípios informativos. E alguns princípios informativos não vêm expressos. Por isso, os implícitos, né, que são os não expressos. E aí, onde é que está o direito à ação rescisória? Está lá, no conceito de direito adquirido, na inafastabilidade do Poder Judiciário, como uma das formas de inafastabilidade, né? A lei não prejudicará, entendeu? Aí está lá, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entendeu? O simples fato, e tudo ajuda em hermenêutica, o simples fato de você ter a coisa julgada por último, nesse inciso do artigo 5º da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito público, né, o aspecto público, né, o direito adquirido, vírgula, o direito privado, o ato jurídico perfeito, né, o contrato assinado, a propriedade, etc. e tal, entendeu?
e o ato processual, a coisa julgada, entendeu? E aí, por que a coisa julgada veio por último? Porque a coisa julgada, dentre os três, é a mais relativizada. Ela é a que você sabe que por falta de prova, entendeu? Por falta de prova nova, acessível à época, uma sentença por falta de provas, uma ação que foi extinta por uma sentença por falta de provas, pode ser reavivada. Você tem questões de Estado muito importantes, você tem paternidade, você tem uma série de ações que nunca transitam em julgado, ainda mais depois do advento do direito processual coletivo, ação civil pública, ação popular, né? Mandato de segurança coletivo, o próprio mandato de segurança tem uma relativização de coisa julgada. Então vocês veem que a simples previsão no Código de Processo Civil de existência de uma ação rescisória, entendeu? Que pode haver um erro de fato ou um erro de direito, um erro na apreciação da prova ou um erro na aplicação do direito, entendeu? Quando na época ele era indiscutível, entendeu? Que pode gerar uma rescisória, entendeu? Então, por que esse princípio não se aplicaria aos juizados especiais? Bom, esse princípio não se aplicaria ao juizado especial por um motivo muito simples. As causas submetidas ao juizado especial não ensejam uma discussão, primeiro, que vá muito além do direito que seja discutível através de uma ação rescisória, entendeu? Um erro de direito gigantesco, crasso, entendeu? Apto a ser rescindido, é muito raro isso acontecer, né? E em processo civil, né? O processo civil lida muito com estatística, né? E professor da Universidade Federal do Paraná, Egas Dirceu Muniz de Aragão, tem um artigo maravilhoso, se não me engano, da década de 80, onde ele dizia que para você tomar qualquer decisão em processo civil, você tem que ter uma base estatística, você tem que saber, né? Ah, eu quero tirar efeito suspensivo de recurso, tá? Quantas sentenças são mantidas e quantas são reformadas? Eu preciso saber disso para saber se eu vou ou não vou tirar por lei o efeito suspensivo, né? Você precisa, né, saber qual é a tua margem de segurança. Por quê? Porque tudo se resume a esse aspecto. Você só pode tomar uma decisão de restringir um direito, por exemplo, no caso do cabimento de ação rescisória em juizado especial, você só pode pensar nisso se a chance do contrário acontecer for muito remota. Então, vou tirar o efeito suspensivo automático nas apelações, entendeu? Tá, você precisa ter um nível de manutenção de sentença superior a 95%, porque a margem de erro de 5% é uma margem tolerável, entendeu? E aí eu posso deixar para o relator dar uma olhada lá no tribunal se suspende ou se não suspende. Então, são aspectos que são importantes para vocês compreenderem, entendeu? O porquê desse artigo 59, né? Mas a matéria é constitucional, o professor acabou de dizer, é princípio implícito da Constituição. Entendeu? Mas lembre-se, por que eu coloco o sistema de juizados especiais fora do macrosistema? Porque ele tem uma principiologia própria, uma existência própria e que lhe permite, digamos assim, se afastar de determinadas contaminações que possam haver no macrosistema, ok? Então, basicamente, né, nós temos aqui uma forma para que vocês compreendam esse radicalismo. Um grande aluno meu uma vez fez um ensaio monográfico, o TCC de vocês, sobre a inconstitucionalidade desse artigo e o cabimento de ação rescisória. Eu tenho até hoje na minha biblioteca aqui no escritório, eu tenho essa monografia muito interessante, né? Ele parte da mesma premissa que eu parto quando eu ensino juizado especial para vocês, né? A teoria da lei, ela praticamente não existe na prática, entendeu? E se ela não existe na prática, entendeu? Ela já se divorciou, já foi contaminada, ela já virou um mutante,
entendeu? Ela não é mais aquele ser original que ela era. Então, se ela já virou um mutante, ela tem que aí se apegar. Se ela se aproximou demais ainda, contaminado, bem ou mal, bonito ou feio, certo ou errado, aconteceu a contaminação? Aconteceu a contaminação com o macrosistema. Se aconteceu a contaminação com o macrosistema, o que você pode ter? Você vai ter uma forma, digamos assim, de aplicação da lei, entendeu? Mais concetânea com o macrosistema, entendeu? Então ele partia dessa premissa, olha, os sistemas que nasceram muito separados, o professor tem toda a razão, mas na prática eles já se aproximaram bastante. E ao se aproximar, as contaminações vão, né? O cachorro que é criado com lobo fica parecido com o cachorro, com os lobos, entendeu? E assim por diante. Então, quanto mais próximo do sistema comum, mais comum ficam os juizados especiais. Por último, nessa parte recursal, desse sistema recursal, eu queria falar um pouquinho, só para arrematar, sobre aquele, não sei por que o legislador deu tanta importância para ele, sobre os embargos de declaração que mereceram uma seção própria dentro da lei, apesar deles não serem tão importantes e, conforme eu disse para vocês, sequer poderiam ser classificados como recurso em sentido, digamos assim, mais radical da concepção da palavra recurso. Mas, de qualquer forma, as disposições gerais peraí, deixa eu responder meu filho aqui. De qualquer forma, nas concepções gerais, nas disposições gerais do Código de Processo Civil, né, nas disposições transitórias, que estão lá no último capítulo, há referências expressas a esse capítulo. E eu vou explicar rapidamente porque lembram que eu expliquei para vocês, quando eu expliquei a arbitragem e juizado especial, eu disse para vocês que a arbitragem da lei de juizado especial faliu, porque apesar dela estar tramitando junto com a nova lei da arbitragem, ela optou pela forma de arbitragem do Código de Processo Civil de 73, que era uma forma que nunca deu certo, que nunca foi utilizada de forma adequada e tudo mais. E aí ela faliu, né? E da mesma forma os embargos de declaração, eles foram previstos em 95 saiu a lei de juizado especial, e aí, diferentemente da lei de arbitragem, que foi um ano depois, um ano antes, o que torna mais grave ainda a falha, um ano antes o Código de Processo Civil já tinha sido reformado e retirou alguns aspectos antiquados, digamos assim, dos embargos de declaração que estavam no Código de Processo Civil e que foram espelhados, né, na lei de juizados especiais. Então, por exemplo, quando um ano depois dos embargos de declaração no macrosistema já contemplarem efeito interruptivo e não suspensivo, porque existe diferença entre suspender um prazo recursal e interromper um prazo recursal. Na suspensão você para, o cronômetro congela no momento que você interpôs, mas o prazo que já transcorreu você já perdeu para interpor o outro, então isso é o efeito suspensivo do prazo recursal. E outra coisa completamente diferente é o prazo interruptivo, onde se devolve integralmente o prazo para recurso. Então, pasmem, vossas excelências, quando o Código de Processo Civil já estava mais ágil, a lei de juizado especial ainda estava mais lenta. Então, aqui se interrompia, lá se suspendia ainda. E ainda tinha um outro aspecto, né? Os juizados, os embargos de declaração, eles antigamente eles cabiam, tinha um quarto elemento de cabimento, né? Um quarto fundamento de cabimento, além do oco, né? Da obscuridade, da contradição e da omissão, você tinha o D, a dúvida. Eu quero dizer para vocês que toda vez que eu perco um processo, eu tenho sérias dúvidas.
né? Então, se você tem sérias dúvidas, sempre que perde, você vai ter sempre fundamento para entrar com embargo de declaração. Então, a primeira coisa que o legislador fez em 94 foi tirar a dúvida do código, entendeu? E o legislador não tinha feito isso para os embargos de declaração. Então, até pouco tempo atrás, entendeu? Você ainda poderia ter, olha, eu tenho sérias dúvidas sobre esse teu fundamento aí que você usou, então eu estou fazendo aqui meu embargo de declaração. Gente, pelo amor de Deus, né? É impressionante a boa fé que o Buzaide tinha em relação, se bem que justiça seja feita, Buzaide nunca tratou o embargo de declaração como recurso, tá? Tratava o embargo de declaração como elemento de integração. Então, fica muito fácil criticar o Buzaide, mas o Buzaide nunca colocou ele como um recurso. Tanto é que o embargo de declaração no Código Buzaide era previsto, se não me engano, no artigo 462, que ficou revogado, que ficou vago. Esse artigo ficou abrogado, né? Quando você simplesmente apaga a norma jurídica e você não se aplica mais, né? Mas de qualquer forma ele estava previsto exclusivamente contra a sentença lá em primeiro grau, apenas para melhor integrá-la, depois vai para o segundo grau e aí apelação, recurso extraordinário e tudo mais. Recurso especial só o Buzaide já é um advento de 1989, né? Até 1989 não existia, até a Constituição de 88 não existia o Superior Tribunal de Justiça, né? Eu estava lá na instalação dele em janeiro de 1989, entendeu? Quando foi instalado o Superior Tribunal de Justiça, e aí passou a valer o RESP. Então, pro Buzaide só cabia a apelação e depois o recurso extraordinário. Então, na cabeça dele, o embargo de declaração era para integrar o quê? A sentença. O resto você resolvia na Suprema Corte. Ok? Então era isso, a nossa conversa de hoje era para fechar essa parte recursal. Na aula que vem nós vamos tratar de execução, que é bem divertida, porque é um anticlímax do juizado especial, né? Por que anticlímax, né? Porque se tudo dá errado, o processo é extinto e os documentos são devolvidos para você. Nossa, os documentos são devolvidos? Quanta consideração. Mas se não der execução, se não me engano, está lá no artigo, é o parágrafo 2º do artigo 50, tá aqui, ó, tá muito engraçado, tá aqui, parágrafo 4º, desculpa, do artigo 53, ele diz o seguinte: não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, que se não for contra o Magazine Luiza é o que vai acontecer nas ações do juizado especial, o processo será imediatamente extinto, mas devolvendo-se os documentos ao autor, para ele poder emoldurar e colocar na parede. Por isso que eu chamo que é um anticlímax, quer dizer, você tem todo esse trabalho, esse semestre inteiro aqui, tumultuado, que eu tentei dar aula para vocês, juizado especial, muita informação, etc. Chega no final, o processo é extinto, mas os documentos são devolvidos. Um abraço para vocês, até semana que vem, a gente vai falar sobre execução, depois rapidamente sobre as inovações dos juizados especiais federais, depois prova e vocês se livram de mim. Um abraço grande para vocês, tudo bom.